Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do curso de Metodologia do Trabalho Científico do Nivelamento Acadêmico da Faculdade de Educação da Ibiapaba. Como eu falei para vocês no final da aula anterior, agora nós vamos estudar um pouco sobre pesquisa bibliográfica. Só que eu achei mais pertinente para vocês poderem entender até um pouco melhor como funciona e como se usar a pesquisa bibliográfica em duas partes. Na primeira parte, nós vamos estudar sobre pesquisa bibliográfica no sentido de você conseguir estudar, né? Como estudar artigos, materiais, a partir dessa bibliografia que a gente pesquisa nessa vivência acadêmica, né? Desculpem. E posteriormente nós vamos estudar sobre a revisão de literatura dentro do contexto da pesquisa científica, ok? Antes de tudo, a gente precisa entender que a revisão de literatura ela é a parte mais fundamental de qualquer trabalho científico. Por quê? Porque é a partir dela que nós vamos encontrar materiais sobre o tema pelo qual a gente quer estudar. Ela é uma etapa fundamental, pois ela permite conhecer o que já foi estudado sobre o tema escolhido, e nessa fase você deve realizar uma pesquisa aprofundada, consultando livros, artigos científicos, teses e outras fontes que abordem o assunto. A ideia é construir uma base teórica sólida que sustente seu trabalho. Ele também ajuda muito a gente a identificar possíveis lacunas dentro da nossa pesquisa. Vai acontecer em algumas situações que os trabalhos que vocês forem pesquisar ou as ideias que vocês tiverem de pesquisa de trabalho, algumas temáticas têm pouquíssimos estudos com base naquilo que você quer encontrar. Né? Por isso que a gente foca muito nessa questão de saber escolher os descritores, por onde ir, para onde chegar, porque dentro dessa proposta você vai conseguir encontrar materiais, mas nem sempre você vai encontrar inúmeros materiais. Então, você vai precisar se organizar. E a partir desses poucos materiais que você encontra, também é uma resposta. Isso significa que os estudos sobre o que você quer falar não possuem muitos estudos acerca daquilo dentro dessa problemática que você está pesquisando, né? E ele organiza a revisão de forma lógica, apresentando as principais teorias e estudos relacionados ao tema. Por exemplo, por isso que nós, professores, focamos muito que vocês façam muito referencial teórico nos trabalhos. Por quê? Porque o referencial teórico ele vai dar aquela força para o trabalho, né? Ele vai dar aquele entendimento, aquele percurso de construção e né, lógica do trabalho. Porque você vai se dividir em pontos, você vai desenvolver o trabalho dentro desse eixo, né, subdividido em tópicos, bem bonitinho. Isso é importante porque quando a gente for ler, e principalmente no campo dos estudos, quando você estuda, por exemplo, fazer fichamento. Por que é tão bom fazer fichamento de trabalhos? Porque quando você faz aquele fichamento, você pega aquele material, guarda, armazena ele. Quando você precisa, ele está lá bem bonitinho para você só utilizar ele da melhor forma possível. Por isso que o estudo com fichamentos, por exemplo, ele é muito bom. A gente até recomenda que vocês estudem, né, por fichamento de citação. Porque a partir dos fichamentos você vai conseguir compreender bem melhor o trabalho, o que é que cada artigo fala, quais são os pontos principais. Então, ele também serve para essa organização acadêmica de modo geral, tá bom? Vamos lá. A pesquisa bibliográfica é composta por 8 fases distintas. Cada uma é essencial para a construção de um trabalho científico sólido. E como eu falei para vocês nas aulas anteriores, muita gente banaliza a pesquisa bibliográfica achando que a gente pode fazer ela de qualquer jeito. Não. Na pesquisa bibliográfica, na revisão de literatura, qualquer coisa que envolva estudo literário, a gente precisa seguir uma linha, seguir passo a passo até se chegar ao resultado onde a gente pretende compreender aquele trabalho que a gente quer desenvolver, ou até mesmo em estudos. Tá certo? Então não tem como fazer uma revisão bibliográfica de qualquer jeito. Eu sempre vou focar nisso aqui porque às vezes, né, vocês têm uma visão muito equivocada da pesquisa bibliográfica, né? Pega lá um artigozinho no Google Acadêmico, fiz minhas citações, tudo bonito, tá ok, né? Tudo de boa. E não é assim. Eu até indico que vocês não pesquisem muito no Google Acadêmico. Já falei isso inúmeras vezes e vou continuar reforçando.
Nunca pesquisem materiais no Google acadêmico para desenvolver qualquer tipo de trabalho voltado para pesquisa bibliográfica, revisão de literatura, enfim. E aí, nossa primeira etapa da revisão de literatura, né, do estudo bibliográfico, é a escolha do tema, né? Porque o tema é o assunto onde você vai desenvolver e investigar. E ele tem que ser definido com precisão, uma vez que ele apresenta uma dificuldade ainda não solucionada, que necessita de análise, avaliação crítica e proposta de solução. A escolha do tema envolve fatores internos e externos. A escolha do tema do trabalho é uma das partes mais importantes, porque é ali onde a gente vai entender qual é a problemática da sua pesquisa, né? Então, dentro dessa proposta, você precisa entender bem direitinho qual é o problema que você quer resolver, entre aspas. Porque a gente entende que problemas em questão do campo científico, algumas situações a gente nunca vai conseguir resolver, porque faz parte desse processo, né, da ciência em si. Então, primeiro você escolhe o tema, sobre o que eu quero estudar, qual é o local que eu vejo um problema, alguma vivência que eu vejo um problema que eu quero buscar uma possível solução para aquele problema. Então, o tema ele é muito importante, né? Ele se desenvolve dentro dessa proposta até da sua vivência ou não, vai depender muito. Fatores internos dentro dessa escolha do tema, ele se diz respeito às inclinações, aptidões e tendências pessoais do pesquisador. Eu já falei isso para vocês anteriormente. É muito bom que vocês pesquisem e estudem sobre coisas que vocês já estão familiarizados, para que vocês não possam ter dificuldade em pesquisar e encontrar os materiais que vocês querem. Então é muito importante que você saiba o que você está pesquisando. Então, esses fatores internos, eles dizem respeito a você enquanto pesquisador. O que é que eu quero pesquisar? Eu quero pesquisar sobre saúde mental de mulheres rurais, eu quero estudar sobre psicotrópicos em estudantes universitários, o que é que eu quero estudar? E o que isso implica na minha vivência e na minha realidade enquanto ser humano? E já os fatores externos incluem a disponibilidade e o tempo para a pesquisa, gente. Isso é muito importante. Quando vocês estão fazendo a pesquisa de vocês, escrevendo, fazendo aquilo e tudo mais, vocês precisam delimitar o tempo de pesquisa. Por quê? Porque, assim, a gente entende que quanto mais tempo você estiver pesquisando, melhor é para você, enquanto pesquisador. Mas esse tempo de pesquisa precisa estar escrito. Eu pesquisei trabalhos em tal tempo. Porque isso vai auxiliar você, tanto seu possível futuro orientador, até professor, a entender que você tirou um tempo e aquilo realmente foi estudado de forma criteriosa e sucinta, tá certo? E a quantidade de disponibilidade para consultar outros profissionais, né? Então, às vezes, por exemplo, você quer usar a bibliografia, mas quer conversar com alguém de campo dentro daquela pesquisa bibliográfica. Então, tem que ver a disponibilidade também daquela pessoa dentro daquele contexto, ok? E é importante, outra coisa que acontece muito, é que vocês pesquisem temas amplos, que abranjam coisa demais. Se vocês buscarem temas que abranjam coisa demais, vocês vão se confundir demais, vai ter estudo demais, você vai ter hora que você não vai saber mais o que fazer. Então, o seu estudo ele precisa ser muito bem enxuto e muito bem delimitado. Público específico, quantidade de pessoas específicas, textos específicos, palavras-chave específicas. Porque aí, se você fizer muito aberto, por exemplo, vamos lá, você quer estudar sobre dificuldade de aprendizagem de aluno do terceiro ano do fundamental. Em uma revisão de literatura, né? Só que aí vai aparecer inúmeros trabalhos sobre dificuldade de aprendizagem de alunos de terceiro ano. Vai aparecer tanto trabalho que você não vai saber o que fazer, né? Mas aí se for pesquisar dificuldade de alunos do terceiro ano do Fundamental 1 na disciplina de português, aí vai dar uma bela de uma reduzida. Porque você está estudando só o processo de dificuldade de aprendizagem dos alunos do terceiro ano do Fundamental na disciplina de português. Então, se você for ampliar no geral, você vai ficar perdido, porque é muita informação para associar, certo? Após a escolha, é necessária a delimitação do tema, que pode ser feita pela distinção entre sujeito e objeto, pelo uso de objetos explicativos ou restritivos.
por complementos nominais ou ainda pela definição de tempo e espaço, certo? Vamos lá. Agora nós vamos falar um pouco sobre a elaboração do plano de trabalho. O plano de trabalho organiza o estudo em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que devemos fazer um belo adendo aí. Temos a introdução, às vezes dentro dessa introdução você coloca a justificativa, o objetivo, dentro desse desenvolvimento, às vezes tem um referencial teórico, tem a metodologia, os resultados e discussões e aí a conclusão. Só que nós temos essa estrutura base, né? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Só que o desenvolvimento ele vai envolver muita coisa, né? Como eu disse, revisão de literatura, metodologia e de resultados e discussões. Só que a gente entende que a estrutura principal é essa, tá? Na introdução, você vai apresentar o seu tema, a delimitação, a relevância, a justificativa e a metodologia. Eu indico para vocês que vocês usem a metodologia lá na mais da metodologia, né? Eu não sou muito fã do desenvolvimento, mas fica muito a critério de vocês, tá bom? No desenvolvimento, o pesquisador expõe suas ideias de forma lógica, dividido em tópicos interligados, evitando arbitrariedade e distinguindo o essencial do secundário. A conclusão, por sua vez, resume a argumentação, articulando as ideias principais e oferecendo uma síntese ao trabalho. Dica de ouro para vocês. Conclusão, a gente nunca conclui um trabalho fechado. Nossa conclusão é sempre ter que vir com uma indagação. Tipo, precisa ser feitos mais estudos sobre a temática, faltou abordar sobre tal tema de forma mais sucinta, sobre o tema tal. Nunca deixa a conclusão concluída. É isso que eu tenho a dizer para vocês, tá bom? E o plano, ele pode ser provisório ou definitivo, né? Eu sempre costumo também dizer que vocês criam um protótipo, né? Depois do protótipo é que vocês podem fazer a versão final. Porque, por exemplo, vamos supor que você escolhe um tema, delimitou, bem bonitinho, tá lá desenvolvendo ele da melhor forma possível. Só que no decorrer desse caminho de percurso, você acaba vendo a necessidade de mudar o tema. E, Antônio, isso é errado? Não. Vocês podem fazer isso durante esse percurso. Pode mudar, pode ter uma desenvoltura nova, pode mudar algum processo no objetivo que faz parte. Então, o plano ele vai ser, na maioria das vezes, provisório, mas ele também pode ser definitivo, de acordo com o que você realmente está ali pesquisando e se fazendo enquanto pesquisador, tá bom? E aí, nós temos outro ponto muito importante, que é a identificação. Antônio, o que é essa identificação? A identificação ela vai consistir em reconhecer obras relevantes ao tema. Isso pode ser feito por meio de catálogos de editoras, bibliotecas ou periódicos. Antes disso, sumários e índices abstratos ajudam a identificar rapidamente se a obra é pertinente ou não. Por exemplo, quando você vai identificar, você vai lá, né, nos periódicos. Eu vou fazer um videozinho para vocês, ensinando passo a passo de como é que vai nos periódicos. Eu não sei se eu vou conseguir gravar o vídeo com voz, porque eu vou gravar pela tela do Word. Mas eu vou tentar, tá bom? Para ajudar vocês a entenderem como é que faz essa pesquisa, identificam esses trabalhos. E aí você pode fazer essa pesquisa de diferentes formas. Só que tem uma coisa que ajuda vocês a economizarem tempo, que é além dos resumos, os índices, porque aí você vai ver só naquela partezinha pequenininha se já tem algo a ver ou não com o seu trabalho. Então, quando você for ler, não precisa ler o artigo, o livro todo. Você só lê o resumo. Ou então, o sumário do livro. Porque aí você vai economizar um tempão. Porque, por exemplo, eu falei para vocês, né, que a gente já falou sobre resumo. No resumo, ele vai dar a introdução, metodologia, introdução, objetivos, metodologia, um pouquinho dos resultados e discussões e a conclusão, de forma enxuta.
Então, ali você vai conseguir absorver tudo. Você vai ter todas as informações sobre o artigo. E o livro o sumário, né? Quando você abre o sumário, tem lá todos os capítulos sendo descritos de forma bem delimitadazinha. E também temos a localização. O que é a localização? Uma vez identificadas as obras, o pesquisador deve localizá-las em bibliotecas ou instituições de ensino na pesquisa. No Brasil, há ainda catálogos coletivos que reúnem teses e outros materiais de diferentes bibliotecas. É aquele negócio, né? Tipo, você quer pesquisar no Portal da CAPES. O Portal da CAPES vai dar um monte de trabalho para você. Você vai no Cielo, o Cielo também vai dar um monte de trabalhos para você. Você vai lá no PubMed, PubMed vai dar um monte de trabalho para vocês. Então, saber onde pesquisar também é muito importante, porque, por exemplo, você não vai pesquisar um trabalho da educação no PubMed. Pode ser que você ache um trabalho, mas vai para onde? Pesquisar um artigo da educação numa revista de saúde. Então, você precisa saber também para onde é que você está indo, não é de qualquer jeito, ok? E aí, a partir disso, você vai fazer a compilação. O que é a compilação? Você vai reunir todos esses trabalhos de material bibliográfico selecionados, que pode ser obtido por fotocópias, microfilmes e outros meios de reprodução, reunindo-se assim a base para o fichamento. E o que é o fichamento? É o registro organizado das informações coletadas. Por meio dele, o pesquisador ordena o material, facilita a consulta e mantém a precisão das informações. As fichas permitem registrar citações, fazer resumos, análise e críticas, tornando-se fundamentais na vida acadêmica. E indico para vocês que sempre que vocês puderem, vocês façam fichamento dos artigos que você pesquisa. Porque você já tem tudo lá, guardadinho, um dia você precisa, já está lá com o nome do autor e a página bem bonitinho. Então você economiza um belo de um tempo também, otimiza muito isso. Sem precisar usar IA, né? Claro. Então, quando você lê o trabalho todinho, desenvolve os fichamentos, coloca lá depois do fichamento o que você entendeu daquele fichamento, você vai ter um material incrível, que foi construído por você. Então, o fichamento ele é muito importante. Tem gente que não dá valor ao fichamento, que é muito... Acha que o fichamento é perda de tempo. Ah, vou pegar trabalho aqui, vou fazer fichamento, não vai servir de nada. Vai. Sempre vai servir. Na pesquisa acadêmica, tudo sempre serve, tá bom, gente? Então, não caiam nessa história de que fichamento não serve de nada. Sempre vai servir para alguma coisa em algum momento. Às vezes você está fazendo seu TCC, né? Você vai encontrar um material interessante de um fichamento que você fez lá no segundo semestre. Então, façam sim os fichamentos, tá bom? Eles são muito importantes. E nós temos a análise e a interpretação. Essa fase envolve a crítica externa e interna do material. A crítica externa verifica a autenticidade, a autoria, origem e possíveis alterações do texto. Já a crítica interna analisa o conteúdo, buscando compreender o sentido exato que o autor quis expressar e avaliando a validade das ideias apresentadas. E é aqui, gente, que eu peço que vocês se atentem muito a muitas questões. Por quê? Quando nós falamos de análise e interpretação, a gente está falando para você colocar o que você entendeu e o que você compreendeu sobre essa temática que você pesquisou e quais são as principais problemáticas. A gente, enquanto pesquisador e acadêmico, a gente não pode ser também só aquele reprodutor do que a gente escuta, né? Nós também devemos gerar conhecimento, fazer críticas, avaliar, analisar, entender o que está faltando, o que pode melhorar, tá bom? Nenhum desses trabalhos, eles são unicamente, né, fins. Eles vão ser desenvolvidos outros trabalhos dentro daquelas temáticas e tudo mais. Mas nessa parte aqui você precisa se entender enquanto pesquisador e colocar a sua opinião sobre o tema que você está pesquisando. Não é só fazer,
Fulano de tal compreende que isso é assim. Não, você vai colocar, né? Fulano de tal compreende que tal coisa funciona assim, porém, contudo, entretanto, vale salientar que algumas questões não funcionam da forma como tal autor defende. E aí a gente entra nas linhas de discussões, tá bom? E aí nós também temos a redação, que é o momento em que o pesquisador transforma todo o material coletado e analisado em um trabalho científico, que pode assumir a forma de monografia, dissertação ou tese. Ou então só um artigo que você quer publicar enquanto aluno, pesquisador, né? Às vezes a gente acha que muito para publicar artigo, material, essas coisas, a gente precisa ser já graduado, programa de pós-graduação, não. Você pode publicar enquanto acadêmico ainda, tá bom? Nós temos as fichas. As fichas são instrumentos indispensáveis para o pesquisador, pois permitem identificar obras, registrar conteúdos e fazer citações e organizar o pensamento crítico. Antônio, o que são essas fichas? Vocês já perceberam que algumas revisões de literatura, quando vocês vão pesquisar, tem uma ficha, aí nela tem título do artigo, autores, ano de publicação e objetivos? Pronto. Quando você for fazer sua pesquisa e você tiver seu dossiê de artigo já todo armazenado, todo bonitinho, você vai entrar nessa parte que é fazer uma tabela com todos os artigos, com os autores, onde você achou e qual o objetivo de cada um. Porque isso aí vai lhe ajudar, além da questão da organização, você vai ver lá a ordem dos trabalhos, quanto quantidade, né, qual foi os anos que mais foram encontrados artigos, quais revistas tinham mais trabalho sobre o tema. Você vai também desenvolver uma melhor organização do seu pensamento crítico. Então, você precisa sim ter essas fichas e precisa organizá-las, né? Ficha, tabela, né? Pode ser o nosso famoso Word, né? Ou então no Excel, você pode fazer planilha no Excel. Fica a seu critério. Mas é importantíssimo que você tenha essas fichas bem organizadazinhas, bem bonitinhas, né? Até para quando você for colocar nos resultados de discussões, por exemplo, você já ter essa ficha bem organizada. Nós temos os aspectos físicos. As fichas podem ter tamanhos variados, mas recomenda-se padronizar o formato para facilitar o uso e armazenamento. Devem ser resistentes, já que podem ser utilizadas por muitos anos. Aqui, né, tô falando no caso de também você escrever, né? Que tem muita gente que gosta de escrever. Eu mesmo também sou muito adepto ainda de escrever materiais para poder entender algumas coisas. Então, quando você escreve, você se desenvolve melhor, né? Então, eu sugiro que vocês usem os materiais digitais, como a gente já tem de praxe, né? Mas se vocês quiserem utilizar, né, esses materiais mais voltados para a questão do escrever mesmo, deixar armazenado, é bom que vocês façam em materiais que durem, né? Materiais que durem por um bom tempo, ok? E podem fazer digitalmente também, que é até o indicado, né? Que vocês façam esses materiais digitalmente, né? Faça lá no seu bom Word. O Canva também ele tem muita funcionalidade que pode ajudar vocês com isso, certo? Vamos lá. Temos as estruturas dessas fichas. Essas fichas elas podem ter diferentes estruturas. Uma ficha ela é composta por cabeçalho, referência bibliográfica e corpo do texto. Opcionalmente podem constar a indicação da obra e do local onde se encontra disponível. Eu indico que vocês coloquem. Eu acho que isso aqui não deveria ser opcional. Acho que vocês têm que colocar assim, porque ajuda vocês nesse desenvolvimento, tá bom? E dentro disso, nós temos os tipos de ficha. A primeira é a ficha bibliográfica, que registra os dados de uma obra ou parte dela. Antônio, que são os dados? Título, autores, ano de publicação, qual revista foi publicada e tudo mais. Né? Temos as fichas de citações, que ela reproduz fielmente trechos relevantes, sempre entre aspas, e com a indicação da página. E aí você faz as citações, e dentro dessas citações você deixa todo armazenadinho com as páginas. Eu indico que quando vocês fizerem essas citações, vocês coloquem em cima a referência já do artigo.
E aí embaixo você coloca só as páginas, isso já ajuda demais. A ficha do resumo ou conteúdo, que apresenta uma síntese das ideias principais do autor em na linguagem do pesquisador. Isso aqui vai depender muito, né? Essa ficha de resumo. Tem gente que faz em formato de mapa mental, tem gente que faz em formato de resumo mesmo, escrevendo. Então, essa parte vocês vão desenvolver e fazer esse trabalho da melhor forma possível para você compreender enquanto pesquisador. É a parte mais sua desse desenvolvimento desse material, tá bom? A ficha de esboço, que detalha de forma extensa as ideias do autor, quase página por página, né? Você pega uma citação, por exemplo, uma citação, e dá para extrair muita coisa daquela citação. Então você vai realmente detalhar bem direitinho, bem bonitinho, sobre a ideia daquele autor uma lauda, basicamente. Então ela é bem sucinta, bem elaborada, bem projetada e vai pegando lauda por lauda. Esse tipo de fichamento costuma ficar bem grande. E a ficha de comentário ou analítica, que traz uma avaliação crítica ou comparativa feita pelo pesquisador. Isso vai ajudar muito vocês, porque às vezes existem alguns dados que se repetem de um autor para outro, eles não têm a mesma ideia, mas ele não é escrito da mesma forma, mas tem ideias que são parecidas. Isso ajuda muito, né, no processo de construção do artigo, porque vocês vão ver que tem não só um autor, mas vários autores falam da mesma problemática, por exemplo, então você vai saber analisar dentro dessa perspectiva. Então, faça essa construção, né? Faça comentários, né? Faz a citação, nossa, autor colocou de certa forma, mas eu vi que tem outro autor também que fala sobre isso, então eu posso juntar as duas ideias e colocar dentro de um só. Então, isso vai ajudar bastante, tá bom? Quando você usa o comentário. Essa parte as pessoas estão deixando um pouquinho para trás porque estão pedindo para o chat GPT ou para as inteligências artificiais fazerem análise e interpretação de dados, o que não é muito interessante, tá bom, gente? Façam essa construção por vocês mesmos, tenham um pouquinho de paciência e construam da melhor forma possível, tá bom? E agora nós vamos falar um pouco sobre os resumos. Como é que eu faço um resumo? O resumo ele é basicamente parecido com a ficha, né? Eles são ferramentas que, resumo, a gente eu nem vou descrever a importância de um resumo, que eu acredito que todos vocês já saibam, porque o resumo ele vai entregar tudo que a gente quer sobre o trabalho, né? Ele resume 20, 30 laudas em 500 palavras. Então ele é muito importante para nós enquanto pesquisadores, porque a gente vai ler ali ele vai conseguir compreender tudo o que o trabalho quer trazer. Então, ele permite selecionar rapidamente obras que merecem ser lidas integralmente e facilitam a organização da revisão de literatura. Ou seja, às vezes, dependendo muito de como você acha melhor organizar o trabalho de vocês, eu, por exemplo, eu gosto de botar os objetivos e também um pouco do resumo do trabalho de cada autor, porque isso vai ajudar muito melhor na compreensão de compreender o artigo e de fazer as interligações com o seu trabalho que você está desenvolvendo, tá bom? Dentro dessa proposta, nós temos o conceito, finalidade e caráter. Como a gente sabe, o resumo é a apresentação concisa das ideias principais de um texto. A sua finalidade principal é difundir informação de forma clara, possibilitando avaliar a relevância da obra. Pode ser um sumário narrativo, uma consideração de conteúdo ou uma análise interpretativa. Não sei se alguns de vocês que estão aqui assistindo essa videoaula já tiveram, né, a experiência de realizar resumo simples ou resumo expandido. Se não, por favor, gente, comecem a desenvolver essa prática, tá? Uma coisa que vocês devem saber, por exemplo, quando vocês vão elaborar resumo simples, é que não é recomendado colocar autor. Porque o resumo já é simples, então você tem que colocar o máximo de informação possível. E se você for colocar o autor, você está perdendo palavras, como para você colocar no resumo simples. Né? Resumo simples costuma ser de 300 a 500 palavras. Então, ele já tem esse nome, né? Resumo, é para resumir todo aquele trabalho, aquelas 20 páginas, aqueles 30 artigos em uma lauda. Da melhor forma, da forma mais clara e sucinta o possível. Tem gente que faz resumo
bota cada coisa que a gente fica, vale, meu Deus do céu, o que quis dizer aqui? Mas aí, dentro dessa possibilidade, você pode desenvolver melhor essa vivência de produção de resumo, né? Então fica a dica, se vocês não têm essa familiaridade de produzir resumo simples e expandido, tenham essa familiaridade a partir dessa aula e de outros que se sucederão, tá bom? Como é que a gente pode resumir? O resumo ele deve ser elaborado a partir de leituras sucessivas. Na primeira leitura, você vai compreender a estrutura geral do texto, tá bom? Na segunda, identificar a ideia central e os objetivos. Na terceira, examinar como o autor desenvolveu seus argumentos. E por fim, selecionar palavras-chave e reescrever o texto de forma clara e objetiva. Ok? Então, vocês precisam salientar-se para isso, tá bom? Quando você vai resumir, você deve seguir essas etapas. É a mesma etapa de produzir um artigo todo, só que resumido, tá bom? E nós também temos os tipos de resumo. O que são os tipos de resumo? O indicativo, que descreve partes principais sem dispensar a leitura integral. O informativo, que representa objetivos, métodos, resultados e conclusões, podendo substituir a leitura da obra. E o crítico, que avalia a forma, conteúdo e relevância sem citações diretas. Ok? Gente,